A Arte da Programação de Computadores é uma série de livros importantes para estudantes de cursos de computação. Os livros cobrem diversos tópicos que vão de projeto e análise de algoritmos, análise de complexidade, heurísticas computacionais, satisfabilidade e teoria de problemas NP completos. No vídeo de hoje vamos falar sobre Donald Erving Knuth, o criador da série de livros da Arte da Programação de Computadores, e que tem contribuição imensa para a computação através da área da análise de algoritmos e projetos de linguagens. Knuth é um dos maiores cientistas da computação do mundo, cujos trabalhos tiveram uma profunda influência sobre o assunto ao longo da metade do século XX. Sua pesquisa cobre diversas áreas da matemática e da ciência da computação, incluindo estruturas em grafos aleatórios, problemas de palavras em álgebras universais, correspondências de padrões em strings e árvores de buscas binárias. Donald Erving Don Knuth nasceu em 10 de janeiro de 1938, em Milwaukee, Wisconsin. Os pais de Donald eram Erving Henry Knuth e Louise Mare Bonin. O pai de Donald, Erving, era professor e lecionava em uma escola luterana. Ele desempenhou um papel muito importante na determinação dos interesses de Donald, e foi por meio de seu pai que Donald adquiriu seu amor pela educação, música e matemática. Seu pai tocava o órgão da igreja nos cultos dominicais, e Donald logo se tornou um amante apaixonado do órgão. Donald frequentou escolas luteranas, e da ênfase especial dada à gramática inglesa nessas escolas veio o amor de Knuth pela investigação da estrutura das frases. No colégio, ele também se interessava por física e era bom em matemática. Seu fascínio por isso, em seus primeiros anos de escola secundária, o levaria naturalmente a escrever códigos de computador quando ele finalmente encontrasse os mesmos. Mas isso não aconteceu até que sua educação escolar fosse concluída. Durante esses primeiros anos, na escola secundária, houve outros sinais de onde os interesses de Knuth o acabariam levando. Um episódio interessante diz respeito à barra gigante de Ziegler. Ele entrou em um concurso organizado pelo fabricante de confeitos Ziegler. O objetivo era ver quantas palavras poderiam ser feitas com as letras de Ziegler's Giant Bar, e esse era exatamente o tipo de desafio que ele amava. Ele passou 2 semanas fingindo estar doente e, usando um dicionário, conseguiu achar 4.500 palavras. Os juízes da competição, entretanto, encontraram apenas 2.500, e Knuth conseguiu vencer facilmente o concurso. Ele comentou depois que se tivesse pensado em usar o apóstrofo, poderia ter encontrado muito mais palavras. Sua escola se beneficiou com o recebimento de um aparelho de televisão como prêmio, o que naquela época era muita coisa. No colégio, os interesses de Knuth eram mais voltados para a música do que para a matemática. Seus interesses musicais envolviam tocar e compor música, e ele decidiu naquela época que iria estudar música depois de se formar no colegial. Knuth tocava saxofone e mais tarde tuba na banda da escola. Embora ele passasse muito tempo com seus interesses musicais, Knuth certamente não negligenciou outras matérias escolares. Ele se formou no ensino médio em 1956, com a maior média de notas que alguém já havia alcançado em sua escola. Na escola, ele começou a mostrar interesse pela matemática e se divertia tentando visualizar superfícies em várias dimensões, traçando os gráficos obtidos mantendo todas as variáveis fixas, exceto uma. Essa é uma excelente forma de entender as funções matemáticas. Com o auxílio dos computadores, isso ficou muito mais fácil hoje em dia. Isso e técnicas sofisticadas podem dar aos alunos um conhecimento profundo. No entanto, Knuth teve que traçar seus gráficos fazendo cálculos manuais para cada valor que ele traçou, mostrando o mesmo tipo de dedicação em colocar horas de trabalho em problemas que havia mostrado na competição barra gigante de Ziegler. Alguém poderia pensar que seus professores teriam acreditado que ele poderia ter sucesso na faculdade em qualquer matéria que ele escolhesse, dado seu excelente desempenho escolar, mas entretanto não foi bem assim que aconteceu. Knuth estava indeciso sobre a direção que seus estudos poderiam tomar, quando lhe foi oferecida uma bolsa de estudos para estudar física no Instituto de Tecnologia Case, em Cleveland, Ohio, o que no primeiro momento foi aceito, apesar de suas intenções anteriores eram de estudar música. Ele entrou no curso de física no Instituto Case em setembro de 1956. Na verdade, houve 2 razões pelas quais, a partir do seu segundo ano, Knuth começou a se mover para a matemática e para longe da física. Um dia, quando Knuth deveria se apresentar com a banda da faculdade, ele perdeu o ônibus que levava a banda para a apresentação. Então, encontrando-se com tempo livre, ele tentou resolver um problema de desafio que um de seus professores de matemática havia definido. Resolvê-lo rendeu a Knuth um A automático na disciplina e também o tipo certo de estímulo que precisava para pensar que talvez a matemática, em vez da física, fosse para ele. Ele então descobriu que as práticas da física não combinavam com ele. Então, no final, o movimento em direção à matemática tornou-se natural.
Knuth usou sua crescente experiência em escrever programas de computador para produzir um programa em 1958 para analisar o desempenho do time de basquete da faculdade. Isso gerou alguma publicidade, e a IBM usou uma fotografia de Knuth em sua propaganda. Era de se esperar que os eventos começassem a ajudá-lo a superar seu complexo de inferioridade, mas ele ainda não sentia que estava à altura do padrão. Isso teve o efeito de fazê-lo trabalhar muito mais em seus estudos acadêmicos. O resultado foi que, quando ele se formou com seu bacharelado em junho de 1960, foi agraciado com uma distinção e, numa jogada bastante singular, o colégio concedeu-lhe ao mesmo tempo o título de mestre. Tal foi o brilho da sua atuação. Knuth recebeu 2 fellowships, o Woodrow Wilson Fellowship e o National Foundation Fellowship, no ano de sua graduação. Um fellowship é um prêmio em dinheiro dado aos alunos mais brilhantes das instituições. É uma grande conquista publicar um artigo de matemática enquanto ainda era estudante de doutorado, mas Knuth conseguiu publicar 2 artigos no ano em que concluiu seu curso de graduação. Estes eram Um Sistema Numérico Imaginário e Métodos de Construção de Conjuntos Quadrados Latinos Mutualmente Ortogonais usando um Computador. O último artigo sendo escrito em conjunto com R.C. Bose e M. Chakravarty. No primeiro, Knuth descreve um sistema numérico imaginário usando o número imaginário 2i como base, dando métodos de adição, subtração, multiplicação dos números. No segundo artigo, Knuth e seus coautores fornecem 2 conjuntos de 5 quadrados latinos mutualmente ortogonais de ordem 12. No outono de 1960, Knuth ingressou no Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, e em junho de 1963 recebeu o título de PhD em Matemática, com a sua tese Semicampos Finitos e Planos Projetivos. Na verdade, além do trabalho para o seu doutorado em Matemática, Knuth, a partir de 1960, começou a colocar sua considerável experiência em computação em outras aplicações além de escrever artigos, tornando-se consultor de desenvolvimento de software para a Burroughs Corporation em Pasadena, Califórnia. O conhecimento de sua experiência em computação estava tão bem estabelecido em 1962 que, embora ele ainda fosse um estudante de doutorado na época, espalhou-se a notícia que ele sabia muito sobre compiladores e, em janeiro de 1962, em seu segundo ano na Caltech, a editora Edson Wesley o abordou e pediu-lhe que escrevesse um livro sobre compiladores. Ele esboçou 12 capítulos e assinou um contrato. Ele começou esse projeto no verão de 1962. Suas publicações dessa época mostravam que ele estava aplicando a computação a problemas matemáticos combinatórios, que não estavam relacionados ao trabalho que realizava para sua tese. Por exemplo, ele calculou a constante de Euler com 1.271 casas decimais, e publicou o resultado em 1962. No mesmo ano, publicou o trabalho sobre avaliação de polinômios por computador. Apesar da notável produtividade matemática de Knuth, ele encontrou tempo para outras coisas. Durante seus anos como estudante de graduação, Knuth se casou com Nancy Jill Carter em 24 de junho de 1961. Seus 2 filhos, John Martin Knuth e Jennifer Sierra Knuth, nasceram em 1965 e 1966, respectivamente. O título da tese de PhD de Knuth era Semicampos Finitos e Planos Projetivos. Um semicampo é uma estrutura algébrica que satisfaz todos os axiomas usuais para um anel de divisão, exceto a associatividade da multiplicação. A tese contém uma riqueza de informações sobre semicampos finitos e suas conexões com certos tipos de planos projetivos. Após a conclusão de seu doutorado em 1963, Knuth tornou-se professor assistente de matemática no Instituto de Tecnologia da Califórnia, sendo promovido a professor associado em 1966. De 1964 a 1967, ele trabalhou como editor de linguagens de programação para a Association for Computing Machinery, a ACM. Ele continuou a aplicar a computação a problemas de matemática algébrica e combinatória. Por exemplo, em 1964, ele publicou tabelas de dados para campos finitos que possibilitaram a realização de cálculos rápidos por computador. Seu grande amor pela música, a qual ele se dedicou sua vida, continuou em 1965. Ele ingressou na Guilda Americana de Organistas. Ele continuaria a tocar música, compor música e até mesmo projetou seu próprio órgão de tubos. Em 2017, Donald Knuth compôs um álbum para órgão chamado Fantasia Apocalíptica. Depois de receber seu PhD em 1963, Knuth começou a trabalhar em um capítulo sobre classificação de compiladores. Ele leu muitos artigos técnicos e percebeu a natureza irregular e às vezes não confiável da literatura no então novo campo da ciência da computação. Ele viu a necessidade de alguém escrever um livro que organizasse e apresentasse de forma confiável o que se sabia sobre o campo. Knuth era um bom escritor e tinha um instinto para tentar organizar as coisas, então decidiu lidar com isso.
Em 1966, seu livro sobre compiladores tinha crescido para 3.000 páginas manuscritas, e a editora Edison Wesley percebeu que ali estava uma obra muito mais importante do que eles haviam imaginado originalmente. A Edison Wesley decidiu que os 12 capítulos deveriam ser reorganizados em 7 volumes, cobrindo muito mais que compiladores, com um capítulo ou 2 por volume. Os primeiros 4 volumes deveriam ser sobre conceitos básicos e estruturas de informação, volume 1, capítulos 1 e 2. Números aleatórios e aritmética, volume 2, capítulos 3 e 4, classificação e pesquisa, volume 3, capítulos 5 e 6, e algoritmos combinatórios, volume 4, agora programado para ser dividido em pelo menos 2 volumes. Os volumes 5 e 7 deveriam ser os capítulos mais específicos do compilador, varredura e análise lexical, linguagens livres de contexto e técnicas de compilador. O trabalho tornou-se The Art of Computer Programming, e a publicação começou em 1968, sendo o volume 1, Os Algoritmos Fundamentais, volume 2, Algoritmos Seminuméricos, foram lançados no ano seguinte, 1969, e volume 3, Classificação e Pesquisa, em 1973. No prefácio, Knuth escreve o que os livros são. Os livros foram elaborados para treinar o leitor nas várias habilidades inerentes ao ofício de um programador. Eles não têm o objetivo de servir como uma introdução à programação de computadores. O leitor deve ter alguma experiência anterior. Pretendo fornecer livros de referência que resumem o conhecimento que foi adquirido em vários campos importantes e livros didáticos para o autoestudo ou para cursos universitários nas ciências da computação e da informação. O primeiro fascículo, publicado do volume 4, apareceu em brochura como fascículo 2 em 2005. O livro de capa dura, o volume 4A, combinando o volume 4, fascículos de 0 a 4, foi publicado em 2011. O volume 4, fascículo 6, Satisfabilidade, foi lançado em dezembro de 2015. Espera que os fascículos 5 e 6 constituam os primeiros 2/3 do volume 4B. Knuth não anunciou nenhuma data estimada para o lançamento do volume 4B. As estimativas do editor de curto prazo indicam a data de lançamento em maio ou junho de 2019, o que provou ser incorreto. Nas palavras de Knuth, o seu objetivo com os livros era organizar e resumir o que se sabe sobre o assunto rápido dos métodos de computador e dar-lhe sólidas bases matemáticas e históricas. O que alguns críticos disseram sobre os livros de Knuth. Knuth deu uma grande e oportuna contribuição. Ele conseguiu organizar ideias onde antes pouco existia. Ele forneceu muitas ideias que, em essência, são novas e úteis na obtenção de uma base de abstração, integração ou unificação de esforços de pesquisadores anteriores nos vários campos cobertos. Essa é a grande contribuição da série de livros da arte da programação de computadores, reunir toda a base teórica em relação a tudo que existe sobre algoritmos e programação. Em 1968, Knuth foi nomeado professor de ciência da computação na Universidade de Stanford. Ao mesmo tempo em que deixou o Instituto de Tecnologia da Califórnia, ele também renunciou ao cargo de consultor na Burroughs Corporation. Knuth permaneceu na Universidade de Stanford pelo resto de sua carreira. Ele foi nomeado Fletcher Jones Professor de Ciência da Computação em 1977, uma honraria da universidade, e em 1990 ele foi nomeado Professor da Arte da Programação de Computadores. Em 1993, ele se tornou professor emérito na Universidade de Stanford e continuou a morar no campus da universidade. Knuth fez muitas contribuições para a matemática e a computação. Uma contribuição é o algoritmo de Knuth-Bendix, um dos algoritmos fundamentais para a computação com estruturas algébricas, particularmente com grupos e semigrupos. Essa importante contribuição, publicada em conjunto com seu aluno Peter B. Bendix, em 1970, tenta resolver o problema da palavra em sistemas algébricos derivando consequências de relações dadas para, em algum sentido, um conjunto completo. Outra contribuição que mudou totalmente a forma como a matemática é impressa e comunicada é a invenção de Knuth do TeX. É uma linguagem para a composição de artigos matemáticos e científicos. Começando em 1976, Knuth se dedicou por 10 anos para trabalhar no desenvolvimento do TeX e do Metafont. O TeX foi projetado tendo em vista 2 objetivos principais: permitir que qualquer pessoa produza livros de alta qualidade com o mínimo esforço e fornecer um sistema que produza exatamente os mesmos resultados em todos os computadores em qualquer momento. O TeX é um software livre, o que o torna mais acessível a um número maior de pessoas. O TeX é uma alternativa conhecida para se digitar fórmulas matemáticas complexas, apontada como um dos sistemas de tipografia mais sofisticados do mundo. O TeX é um popular na academia, especialmente em matemática, ciências da computação, economia, engenharia, física, estatística e psicologia quantitativa. O TeX mudou a tecnologia de publicação de matemática e ciência,
pois permite que matemáticos e cientistas produzam a mais alta qualidade de impressão de artigos matemáticos, embora isso possa ser alcançado simplesmente usando um computador doméstico. No entanto, não mudou apenas a forma como os artigos matemáticos e científicos são publicados, mas também a forma como são comunicados. No século XVII, um matemático teria escrito uma carta para outro matemático, e eles discutiriam sua vida cotidiana em inglês, francês ou alemão. Digamos, mas sempre que viessem a explicar uma parte da matemática, eles usariam latim. Hoje em dia, os matemáticos comunicam-se por e-mail, e sempre que querem explicar uma parte da matemática que requer símbolos matemáticos, quase sempre comunicam através do TeX. Ninguém, até onde sabemos, tentou medir o impacto do TeX no nível de produção matemática, e de fato, isso seria uma coisa muito difícil de medir. Mas, no entanto, tenho certeza de que a facilidade adicional de produção e comunicação da matemática, usando o TeX, teve um grande impacto sobre o assunto nos últimos 10 anos, disse Donald Knuth. Devemos mencionar algumas das muitas outras contribuições de Knuth: semântica das linguagens de programação, gramática de atribuição, o desenvolvimento do algoritmo de análise sintática LRK, o algoritmo Knuth-Morris-Pratt, que procura uma sequência de caracteres, e documentação estruturada e programação alfabetizada. O trabalho no algoritmo de análise sintática LRK apareceu em um artigo de 1965 sobre a tradução de idiomas da esquerda para a direita, Left to Right Parsing. Neste artigo, Knuth escreve: tem havido muito interesse recente em linguagens cuja gramática é suficientemente simples para que um algoritmo de análise da esquerda para a direita possa ser produzido mecanicamente a partir da gramática. Nesse artigo, definimos gramáticas LRK, que são talvez as mais gerais desse tipo, e fornecem a base para a compreensão de todos os truques essenciais e especiais que têm sido usados na construção de algoritmos de análise para linguagens com estruturas simples, por exemplo, linguagens algébricas. O algoritmo de correspondência de padrões Knuth-Morris-Pratt foi publicado em 1977 no jornal Fast Pattern Matching in Strings. Knuth continua a publicar contribuições importantes para a ciência da computação, combinatória e álgebra, o tópico da sua tese de doutorado. Por suas contribuições notáveis, Knuth recebeu muitas homenagens. Algumas delas são: ele foi o primeiro a receber o prêmio Grace Murray Roper, da ACM em 1971. Foi eleito membro da Academia Americana de Artes e Ciências em 1973. Em 1974, ele ganhou o prêmio Turing da ACM. Ele foi eleito para a Academia Nacional de Ciências em 1975, no mesmo ano que ganhou o prêmio Lester R. Ford, da Associação Americana de Matemática. Foi premiado com a Medalha de Cientista Nacional em 1979, concedida a ele pelo presidente Carter. Ele foi eleito para a Academia Nacional de Engenharia em 1981 e também eleito como membro honorário do I3E em 1982 e recebeu seu prêmio de pioneiro em computação no mesmo ano. Recebeu também o prêmio Steele de Redação Expositiva da Sociedade Americana de Matemática em 86. Ele foi premiado com a Medalha Franklin em 1988. Foi eleito também para a Academia de Ciências da França em 1992. Premiado com a Medalha Adelscode da Academia Sueca de Ciências em 94. Foi premiado com a Medalha John von Neumann do I3E em 1995 e o Prêmio Kyoto da Fundação Inamori em 1996. Donald Knuth foi homenageado em diversos países e diversas universidades. Os 3 primeiros volumes do The Art of Computer Programming tiveram um grande impacto no campo e encorajaram muitas pessoas a desenvolver outros trabalhos a partir da série de livros. Em 1974, Knuth recebeu o Prêmio Turing da ACM. O Prêmio da ACM Turing de 1974 foi concedido ao professor Donald Knuth, da Universidade de Stanford, por sua série de contribuições importantes para a análise de algoritmos e o projeto de linguagem de programação, e em particular por suas contribuições mais significativas para a arte da programação de computadores, por meio da sua série de livros conhecidos. As coleções de técnicas de algoritmos e teorias relevantes nesses livros serviram como um ponto focal para o desenvolvimento de currículos e como uma influência organizadora na ciência da computação. Também pelo seu destaque em projetos de linguagem de programação, o tópico que primeiro fisgou Knuth nos computadores, e uma área a qual ele atuou de 1957 a 1971. Knuth é conhecido por seu perfeccionismo e oferece pagar $2,56 por cada erro encontrado nos livros do The Art of Computer Programming. Encontrar um confere um prestígio ao descobridor, muitos dos quais emolduram e exibem um cheque assinado à mão em vez de descontá-lo. No início dos anos 70, Knuth aprendeu a metodologia de programação estruturada promovida por Dijkstra, Hoare, Dow e outros. TeX e Metafonte foram os primeiros grandes programas que Knuth escreveu desde 1970.
e ele os escreveu usando programação estruturada. A primeira versão do TeX foi escrita na linguagem de programação SAIL, Stanford Artificial Intelligence Language. Outras pessoas além de Knuth começaram a usar o TeX no verão de 1978. Enquanto trabalhava para fazer uma versão em linguagem Pascal mais portátil do TeX, Knuth experimentou a composição do próprio software. Isso levou a um sistema que ele chamou de DOC, para dar suporte à programação estruturada e à documentação do programa. O DOC foi usado na primavera de 80 para criar uma versão altamente portátil do TeX. O grupo de usuários TeX foi estabelecido no início de 1980. Assim que o feedback do usuário foi coletado, Knuth decidiu que o TeX e o Metaphont precisavam ser reescritos. O programa original foi nomeado TeX 78 e o novo programa foi chamado TeX 82. Ao escrever o TeX 82, Knuth decidiu que o DOC também precisava ser reescrito e criou a Web, um sistema de programação de computadores. Assim, chamada porque cria uma rede de programas e documentação que era tanto um programa compilável quanto uma bela documentação. Metaphont também foi reescrito em Web. Knuth chamou o uso da Web de programação alfabetizada. Versões posteriores e acréscimos à Web foram baseados na linguagem de programação C. Ao longo da sua carreira, Knuth publicou extensivamente em uma variedade de áreas técnicas. Ele publicou trabalhos em 8 áreas diferentes da computação. Em Stanford, ele supervisionou mais de 30 alunos de doutorado. Ele criou cursos importantes como análise de algoritmos e o Seminário de Programação e Solução de Problemas. Além do ensino e pesquisa, Knuth serviu à comunidade da computação em comitês e sociedades profissionais, como palestrante convidado em várias ocasiões e em conselhos editoriais de mais de 30 periódicos técnicos. Ele é titular ou co-titular de 5 patentes. Knuth considera The Art of Computer Programming sua obra-prima e, em 1993, aposentou-se cedo para passar mais tempo escrevendo volumes adicionais. Ele havia produzido edições revisadas dos volumes 1 e 3 em 1978 e 1979. Ele projetou um novo computador hipotético para substituir o computador MIX dos volumes 1 e 3 para análise de algoritmos. Esse novo computador foi descrito no livro de Knuth de 1999. Donald Knuth é um dos mais proeminentes cientistas da computação de nosso tempo. Ele fez uma grande contribuição para muitas áreas, na verdade, perseguindo várias carreiras simultâneas e seriais, qualquer uma das quais seria uma conquista da vida de outras pessoas. Ele acredita muito do sucesso de seu trabalho à combinação da teoria com a prática. Knuth é o raro teórico que escreve muitas linhas de código todos os dias. Programar é uma arte que ele pratica com frequência. Donald está vivo e com muita saúde, e hoje ainda concede diversas entrevistas com muita inspiração e bom humor. E aí, gostou da história de Donald Knuth? Espero que a história dele seja inspiradora para os seus caminhos na computação. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência e gostaria de te pedir para deixar o like, comentar o vídeo e compartilhar com seus amigos. Esse trabalho é importante e isso ajuda o canal a crescer. Um forte abraço e até a próxima!